O Luizito só não vai aparecer esse ano bem na Libertadores. Só Mas nos outros o Luizito vai aparecer bem e o Luizito vai terminar esse campeonato Ele gaúcho. na tua mirada, vai jogar? Ele vai jogar Eu vou sentenciar de novo. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal Que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos da dupla Grenal e, consequentemente, fazer corneta. Hoje tem um convidado especial. Do lado do Grêmio. Vou começar as apresentações. Eu sou o Gustavo, gremista, e do meu lado hoje, do lado do Grêmio, está o Vinícius. O Vinícius vai ajudar a gente a entender o Grêmio nessa reta final de Grenal. Afinal de contas, a gente está vivendo a semana Grenal. E do lado colorado está o Marcos. Então vamos começar falando de Grêmio. Vamos começar falando de Grêmio porque o Grêmio protagonizou uma goleada, embora a gente já esperasse a vitória sobre o Novo Hamburgo dentro da arena, né? Mas a gente foi pro estádio, eu fui pro estádio, acredito que talvez o Vinícius tenha ido, não sei, mas a gente não esperava aquela goleada, do jeito que foi, em 27 minutos já estava 5-0, né? Então, obviamente tem diferenças técnicas ali, o Novo Hamburgo ele não tá tão bem assim, né? Embora também a gente presenciou os dois últimos campeões gaúchos dos últimos anos aí em campo, né? O Novo Hamburgo e o Grêmio, né? O Grêmio pentacampeão, o Novo Hamburgo campeão nessa sequência de 6 anos aí que o Inter não ganha nada. A gente estava na expectativa de um gol do Soares, esse gol demorou. Saiu, mas o Soares, a gente participou, a gente viu essa participação do Soares nos gols, né, e assistência, pelo menos 2 assistências, eu acho, né? Então, a gente está vendo uma construção, um Grêmio em construção, mas a gente está vendo um Grêmio em evolução também. E a dependência do Soares, ela existe, continua. É bom depender de um jogador como ele, porque é um jogador que define, mas a gente não vê só o Soares produzindo, né? Não sei o que tu acha, Vinícius, o que tu tá vendo desse Grêmio aí, e principalmente depois dessa goleada aí na última rodada do Gauchão contra o Novo Hamburgo. Sim, Luiz. Sim, Marcos. Eu acho que é muito isso, sabe? Foi bem inesperado a goleada no início, assim, logo, né, de cara. O Grêmio avassalador, né? E isso, eu acho que tem um pouco, assim, que eu vejo muita gente comentando, e colegas meus falando sobre isso, né, que pode ter alguma coisa a ver com o Renato tá tentando implementar um outro esquema no Grêmio. Talvez de mais povoação de meio de campo, com mais homens no meio, abrindo mão dos pontas, de repente já ele vendo que o Grêmio tá tentando muito a contratação do Michael, mas que tá difícil, né? E talvez ele, vendo que essa possibilidade não tem, ele já está tentando criar um novo esquema de jogo para o Grêmio, com Vina ali e tal, com Carbajo, Cristaldo, enfim, para que o Soares seja aquele cara referência, né, e que a bola sempre chegue para ele a todo momento. Então, claro que ninguém esperava, e até pelo fato de ser um início de temporada aí, uma goleada tão grande assim, e tão rápido, né, no jogo ali, que nem você falou ali, com 27 minutos já estava 5-0, mas, enfim, a gente espera que não seja uma exceção e que isso seja uma regra, que o Grêmio possa jogar bem, que o Grêmio possa ter um bom desempenho. Claro que ali na frente, num Brasileirão, numa Copa do Brasil, a régua vai subir, mas para um primeiro momento agora, que é o gauchão que a gente tem aí, nosso charmoso gauchão, é os times que se apresentam e a gente tem que... eu penso assim, 1000 vezes que o Grêmio esteja fazendo esse desempenho agora do que daqui a pouco esteja mal e daí vão falar que o Grêmio tá mal, entendeu? É um gauchão, o nível o parâmetro é um pouco mais abaixo, mas e se o Grêmio tivesse mal?
entendeu? É assim Que nem como o eu vejo Inter, né? Que o... começou oscilando. E oscilando não, né? Mas de empates assim surpreendentes com times que tipo o Avenida, né? E aí, Marcos, tu assistiu o jogo do Grêmio? Provavelmente não, né? Não. mas a repercussão. Não olho o jogo de morto, mas fiquei impressionado. Uma pergunta: o Grêmio tirou o pé ou não tirou o pé depois dos 27 minutos? Ou Eu acho poderia que ter sido muito mais? eu acho que assim, ó, o que se tem, que eu vejo que o pessoal comentou ali, que foi, né, aquela quantidade toda ali de gols e os 6, né, e poderia ter sido mais. Dizem que poderia ter sido mais, que teve, não quero também entrar em polêmica aqui, mas teve lance de possibilidade de pênalti pro Grêmio, o Grêmio teve 2 bolas na trave, entendeu? Foi um jogo assim que o Grêmio teve mais de 70%, cerca de 70% de posse de bola, entendeu? Foi um jogo Então tirou o que pé. mas dizem também que, assim, é que isso também é uma coisa um pouco natural. Eu acho que qualquer time faz isso, não só o Grêmio. O Grêmio começou naquela avassalador e depois ele baixou. Foi que nem daí que tá, que eu entendo que eu vejo a questão de parâmetro. Por exemplo, o Grêmio fez uma coisa muito semelhante ali com o que fez com o Juventude lá. O Grêmio começa aquele ritmo avassalador e baixa. Só que daí o Grêmio estava enfrentando o Juventude e ali o Grêmio correu risco. O Grêmio chegou a tomar 2 gols e o Juventude imprimindo, e se fosse mais um pouco, acho que o Juventude ia empatar aquele jogo. Sim. Tudo bem. Então é preocupante pro Campeonato Brasileiro. No Gauchão agora. Não, mas então é preocupante isso pro fim da temporada. É aquilo que eu digo, é porque num Brasileirão a régua aumenta, né? No Brasileirão a régua aumenta e daí o time tem que tentar ter um equilíbrio, tem que Mas manter o jogo contra o Juventude, a gente foi tema do último episódio, a gente percebeu erros nas substituições, embora houve necessidade, porque, por exemplo, a substituição do Bitelo já no intervalo, né? Que é uma coisa que o Renato não costuma fazer, no intervalo fazer substituição, porque ele pediu, ele sentiu e tal. O Renato trocou muito mal, ele tirou todo o time do ataque no segundo tempo contra o Juventude. E aí realmente no segundo tempo não produziu e deu espaço para o Juventude. Só o Juventude jogou no segundo tempo. Teve uma bola só, um chute a gol do Grêmio no segundo tempo. E aí, Gustavo, quem tava na casa mata do Novo Hamburgo era o Preto. Ah, olha aí. O Preto saiu do Aimoré. Pois é. Tava lá? O cara voltar pro clube, o cara voltou pro clube, deve estar sendo execrado pela torcida do Aimoré, porque o cara, ou alguns torcedores do Aimoré devem estar dizendo assim, esse cara aí nunca foi Aimoré, esse cara é Novo Hamburgo, veio aqui. Ídolo do Novo Hamburgo. Que droga, que coisa. Deve estar uma pressão em cima dele ali, mas enfim, ele é profissional, ele tá lá no clube e tá procurando resolver a situação agora do Novo Hamburgo. Mas enfim, eu vejo diferença, assim, já que o Marcos trouxe isso, né, essa comparação aí entre os jogos, como eu falei, o Grêmio está em construção, mas teve evoluções aí, né, do jogo contra o Juventude, passando teve outras rodadas aí, até essa rodada, até a última rodada. Avenida teve Avenida e São Luís. Pois é. Já contra o São Luís, lá em Juí, ficou no 0-0, no empate sem gols, com um time totalmente mexido, né? Acho que não tinha quem era, acho que não tinha nenhum titular, né? Não tinha nenhum titular contra o São Luís. Não, e aquele jogo ali, se eu não me engano, acho que ainda o Vina estava estreando, né? Exatamente, estava bem nervoso, ele não fez, ele teve acho que 3 lances ou 2 pelo menos, na cara do gol ele não conseguiu definir pela ansiedade dele, deu para sentir isso. Naquele jogo, alguns jogadores ali se destacaram, tipo como é que é? João Pedro, né? João Pedro, que é aquele lateral, que veio do Porto, né? Veio do Porto. Porto B.
Muito bem. Não importa. Não importa. A gente comentou sobre o João Pedro no episódio passado e diziam, o João Pedro não entrou porque tecnicamente ele não tá bem. Mas assim, É o que tá. mas contra o São Luís e agora contra o Novo Hamburgo, o O João Novo Pedro Hamburgo. jogou muito mais que o Fábio. Sim. Mas o Fábio, Mas embaixo da régua. né? o Fábio não é um cara de marcação. O João Pedro volta, o João Pedro marca, o João Pedro tem bom cruzamento, É mais participativo. é mais participativo. É E- que, digamos assim, o Mais Fábio, novo também. o Fábio já Fábio é deu. um jogador, o Fábio é um jogador do meio para frente e outro do meio para trás. É. O Fábio do meio para frente apoia, cruza, tem Isso. visão de jogo. Agora na zaga toma a bola nas costas, é um pavor. Bah, Mas é que o Fábio, ele sempre foi um ponteiro, quase. O Vinícius definiu bem. Jogou a vida inteira na Europa. Ele sempre foi quase um ponteiro. O Fábio Então, tem méritos. Ele tem mais dificuldade pra voltar pra marcar mesmo. O Fábio tem méritos. Realmente, no ataque, ele não tem um mau cruzamento. Eu acho que alguém aqui falou até no episódio desses nossos, que o Fábio é parente do Cortez. Não acho. Não acho. Não acho. Acho que não. O problema do Fábio é a marcação Não, é mesmo. bom, não, é bom jogador, é bom jogador. E aí tá. O Renato colocou um time reserva contra o São Luís. E aí despontaram alguns nomes ali. Acho que o Vina é muito mais jogador hoje do que o Ferreira. É mais titular, Sim. né? Já contra o São Luís demonstrou isso, agora contra o Novo Hamburgo, pra mim, foi definitivo. Até lá na arena tinha torcedores do meu lado ali que estavam comentando isso, assim, esse Vina aí é muito mais jogador que o Ferreira. É que no caso eu acho que eu vejo assim o Ferreira, eu vejo muita gente debater ele nos grupos ali e tal. Eu não dispensaria o Ferreira, Não, tá? também Ele é um jogador para grupo ali e tal. Só que a grande questão que eu vejo, tá? A opinião que eu tenho do Ferreira é que tipo, tem que se decidir se ele quer jogar ou não, entendeu? Ele tem que saber o que ele quer. Sim. Ele tem que saber se ele quer jogar ou não, porque joga 1, 2, aí fica meia dúzia de jogos fora, ou tá sempre com. O Ferreirinha, ele é jogador de gauchão, e deu. Ele joga bem o gauchão, melhor do gauchão, e depois ele para, porque chega no Nacional, Campeonato Nacional, ele não fez nada. É um jogador para grupo, Ou jogador de segundo tempo. né? Eu acho que a vinda do Vina esse jogador vai contribuir muito com o Grêmio. E, como eu falei, aí dando sequência, assim, o João Pedro demonstrou que foi uma boa contratação, pelo menos esses dois primeiros jogos, vamos ver agora a sequência. E o Cristaldo, eu acho que tá se revelando ser o que a gente já esperava, né? Enfim. O Luizito Soares, hoje eu tava falando até com um colega de trabalho, né, que é colorado e tal, xarope, colorado xarope. E aí, Mas que eu? um que já participou dos nossos episódios aqui, o Lorenzo. Ah, É colega do, quem é xarope? é colega do Vinícius. Esse aí, Do Vinícius. esse aí, meu Deus. E aí toda vez que eu me encontrava com ele no corredor, ele vinha falar do Pedro. É Pedro Henrique? Pedro Henrique. Pois é, O artilheiro do Gauchão? É Pedro Henrique. Pois é. É o artilheiro por enquanto, né? Porque o Gauchão ainda não acabou, né? Embora esse Grenal pro Grêmio não vale nada, né? É só um clássico que o Grêmio vai buscar ganhar, mas em termos de classificação não vale nada. O Grêmio já está classificado a 4 rodadas de antecedência. Nem se sabe se o Inter vai chegar até a final do Gauchão. Porque assim, o Grêmio já chegou. o Grêmio tá mais perto da final. A tendência que sempre se espera num gauchão é um Grenal na final. Claro, o Grêmio e o Inter tem as mesmas chances de seguir ou não. Dependendo hoje, se pegar a tabela do Gauchão hoje, o Inter tá em segundo lugar, né? Tá. Com essa classificação,
Qual é o confronto da semifinal? É Grêmio e o quarto, né? É o primeiro e o quarto, né? Grêmio e Caxias. E Inter e Ipiranga. Inter e Ipiranga. É. ah, Enfim, agora uma derrota do Inter agora no Grenal, digamos, e uma vitória do Ipiranga não faz o Ipiranga ultrapassar. Não muda. Não muda. Sabe o que que eu tenho? Sabe o que que eu penso sobre isso? Sabe qual é? Mas ainda tem Sabe uma que última eu tava- rodada. Mas depois do Grenal ainda tem uma última rodada, né, Tá, Marcos? tá querendo dizer que o Inter não vai se classificar em segundo e vai pegar o Grêmio na frente. Não Não, o Inter duvido. tá classificado. O Inter já tá classificado. Não, o Inter tá classificado, isso é certo. Mas aí vamos, Não, o que eu ia dizer assim, ó. vai, Sabe o vai que que ser, eu penso sobre isso? vamos ver de que forma ele vai se classificar. Em que posição? Eu tava falando com uns amigos meus semana passada, e a gente fala muito sobre Grêmio, sobre futebol. Esse Grenal agora, é que assim, ó, o Grenal é bem complexo a questão do Grenal, porque assim, ó, ele pode não valer nada dentro do campeonato. Só que ele vale só pelo fato de ser um Grenal. Sim. Entendeu? É um Grenal. Tá? E eu vou dizer uma coisa que eu penso, o que eu penso? É um primeiro Grenal do ano agora, o Grêmio está aí, o Grêmio está se reformulando, tá? O Grêmio está passando por um processo de reformulação, trocou diretoria, trocou tudo, contratou todo um time novo aí. O Inter não, o Inter conseguiu manter uma base e tal, tá com um time bem encaixadinho ali, tá? E isso aí não quer dizer muito, tipo, o que eu quero dizer é assim, ó, o Grêmio pode ganhar o Grenal domingo e pode perder o Gauchão pro Inter. E assim vice-versa. Isso aconteceu ano passado. Entendeu? O Inter ganhou dois Grenal. E perdeu o que valia. E aí, Entendeu? quem foi o campeão? Não tem como a gente prever. E assim vice-versa. O Inter pode ganhar o Grenal domingo e pode perder o Gauchão pro Grêmio. Esse Grenal de domingo não vale nada. O Grêmio vai com o time reserva. Vocês têm dúvida do que o Grêmio vai com o time reserva? O Grêmio vai jogar contra o... Deixa eu ver aqui com quem que o Grêmio vai jogar. Contra o Campinense na quarta. O time titular. Vão viajar, vão voltar. O time titular, né? Não pode ser outro Mirassol, outro Globo. Não pode. 2 anos seguidos não dá, né? Não dá. Aí então, vão jogar contra o Campinense, time titular lá. Vão voltar. Aí vão jogar vão jogar um Grenal que não vale nada. Não sei por que eles fazem isso no fim do turno. Deveria ter colocado o Gauchão no primeiro jogo do turno. Aí sim, vale. Eles fazem isso no Grenal, mas no final, justamente para a dupla Grenal já tá mais ou menos alinhavada para. Já tá dominado, tem que fazer no primeiro jogo para eles arrebentar tudo de uma vez e parar essa. Então, quem vai ganhar, quem não vale nada. Ô Vinícius, tu acha que o Grêmio vai mesmo com o time reserva? Eu tô escutando esse papo também. Cara, eu acho que assim, ó, o que eu penso sobre Grenal, tá? Não dá pra, tipo, vamos botar o reservão lá e tal. Não é assim. O que eu acho que o Renato vai fazer, ele vai botar talvez, ele vai conversar com um ou outro jogador ali que ele realmente tiver que preservar, ele vai preservar, tá? Mas ele vai tentar botar a força máxima possível que ele puder. Porque Grenal, ainda mais, pelo fato de ser um primeiro Grenal do ano e de ser na arena. A torcida não vai deixar assim, vamos, não sei o quê, de qualquer jeito no Grenal, ali, não. A torcida vai chiar bastante, vai pedir time mais forte possível e o Renato, ele é boleiro, ele sabe disso, entendeu? Então, eu acho que talvez um mistão, tá? Não um reservão total, não. Reservão total, não. Tá, mas então, eu concordo com isso também. Eu acho que reservas total, por mais que o jogo não tenha, assim, uma importância dentro do campeonato pro Grêmio, mas é um clássico, é um Grenal, é um jogo importante, a gente precisa ganhar. É sempre visto dessa forma, não se vê de outra forma. A importância está no ser o clássico. Eu não acredito também em time reserva. Eu acho que estão falando aí, o time reserva. Já teve um Grenal dos reservas. Eu tive presente nesse Grenal de 2019. Foi a estreia do. Tu jogou Grenal?
Tinha um titular Reservão. só, que era o Léo Gomes, que foi o que fez o gol. 1-0 pro Grêmio. E foi a estreia do Breno no gol. E aquele jogo, sim, também era um jogo que eu acho que no contexto do campeonato, pra dupla, não valia nada. Mas um decidiu botar reservas, o outro também. Pra não ficar feio, né? Se der algum problema, não ficar feio. Perdeu pros reservas. O time titular perdeu pros reservas do rival. Eu acho que, se for um mistão, então o Inter também vai com um mistão. É provável? É. O que seria o mistão? O que seria o mistão do Grêmio? Já pegou. Não tem como Talvez prever, né? Porque embora a gente tenha uma base titular, o Renato tá fazendo substituições pontualmente. Né? Pois é, Diogo Barbosa na esquerda, em vez de Reinaldo. De repente, Diego Souza? Não, acho que não. Também acho que não. Eu acho que, Ele não vai lá na frente. Então vamos por setores. Vamos por setores. Eu acho que por setores. Quem não vai sair do ataque? Eu acho que o Luizito Soares vai ser o titular. O Soares não, ele não sai, ele é titular. Ele é titular. Até por uma arena lotada. Exatamente, e tudo. Arena lotada. Pô, hoje eu fiquei tinha na minha frente ali, durante 1 hora, fiquei com 3.000 pessoas. No primeiro dia já de venda de ingresso. A arena vai estar lotada. Então, Luizito Soares no ataque, é certo. Tassiano joga em qual posição no gol dessa vez? Não, acho que. O Tassiano. O Tassiano como lateral direito, no lugar do João Pedro. Eu acho que não também, porque o João Pedro até ontem não era titular e agora entrou nos últimos 2 jogos como titular. De repente o João Pedro vai permanecer na titularidade. A zaga. Kahneman eu duvido que ele mexa numa zaga, num clássico assim, põe uma zaga. O que ele pode fazer, por exemplo, que eu vejo, por exemplo, no meio ali, tá? Ele vem jogando o quê? Cristaldo e Carbajo. Talvez ele possa botar o PP. Talvez o PP. PP talvez não venha tanto, porque tem o Bitelo ainda ali no meio. Não, então, talvez ele pode ir com um PP. O Cristaldo o Cristaldo ele tá colocando lá na extrema direita, né? E aí o Vidiaçante joga? Não, é o contrário. O Cristaldo fica no meio, né? E o Bitelo tá indo lá pra direita, lá pra extrema. Tá meia direita. É isso, né? De repente... Pode pintar, mas eu acho que não, é um guri, né? Ele tem o Gustavinho pra botar ali, mas eu acho que ele não vai botar num Grenal, não sei. Pois mas eu acho que até as extremas eu acho que pode entrar reservas. Tendo o Luizito no meio ali. Tendo o Luizito... de referência. De referência. Centroavante de referência ali. Eu acho que ele pode fazer isso. Aí no meio de campo, aí colocar o PP e de repente o Vidiaçante... Não sei, não colocar o Cristaldo, mas eu não sei, fica difícil. Tem jogadores que vão querer, que a gente tá querendo ver num Grenal. O Cristaldo eu quero ver num Grenal. O Vina eu quero ver no Grenal. Talvez entre, porque o Vina acabou de chegar, né? Talvez entre lá na esquerda mesmo. E o João Pedro lá na direita. Aí a esquerda, o Reinaldo, Reinaldo e Diogo Barbosa, os dois, pra mim, não jogam muito. Pra mim não faria diferença também. Uma briga de foice. Embora o Reinaldo tenha jogado melhor na última rodada aí contra o Novo Hamburgo. Mas era o Novo Hamburgo, né? Não era o Inter, né? A gente vai enfrentar um clube com uma rivalidade maior, uma mobilização maior. Que tem um elenco melhor, que tem uma qualidade melhor. Vamos aproveitar esse gancho aí e vamos começar a falar de Inter. E aí vamos tentar projetar. Se o nosso palpite, ou o nosso pitaco pro Grenal, é que o Grêmio vai entrar com um time misto, né? Qual seria o misto do Inter? O Inter entraria com a mesma estratégia,
Não, Entraria com força máxima? O Inter não sim, tem um jogo no meio da semana. A prioridade do Inter não tem um jogo. é, é o Não, Grenal. não vejo porque por mais que eu gostaria que fosse um jogo meio morno e que não colocasse os melhores os melhores jogadores do Inter em jogo, até porque não vale a pena se matar por um jogo que não vale nada. Eu acho que o Inter vai de força máxima. Ó, acabou dando uma poupada em algum ou outro jogador no jogo contra o Aimoré, e eu acho que vai de força máxima. Indiferente se o Grêmio for de força máxima ou não. Já estão dizendo que tem que estrear o Luiz Adriano, que o Luiz Adriano tem que jogar. Já tá começando a entrar naquela coisa assim, quem joga no ataque do Inter? Quem que vai ser o centroavante dessa vez? Ah, porque até então ninguém quer que o Alemão seja o titular, o Alemão vem jogando mal mesmo. Então, quem está sendo o centroavante do Inter é o Pedro Henrique. Tem dado conta do recado. Mas aí contrataram um cara que veio de fora, da Turquia, é ídolo do time. Então eu acho que vai acabar jogando o Pedro Henrique e depois, no segundo tempo, entra o Luiz Adriano. O Inter vai com força máxima, com o que ele tem de melhor para jogar. Eu tô contigo, Marcos. Acho que eu tô concordando com isso. Pelo que eu vi hoje na imprensa, assim, o Inter, a prioridade é o Grenal, né? É. Manchete da Zero Hora, a manchete esportiva da capa prioridade é o Grenal. É uma foto do Pedro Henrique lá, com outros companheiros dele ali, eu acho, Maurício. Fizeram uma festa aqui na cidade. Estão mobilizados pro Grenal. Eu acho que sim, acho que é um jogo importante, um Grenal importante pro Inter, assim, porque o Inter seria o favorito, né, já nesse gauchão, porque a pressão também por ganhar um campeonato é maior em cima do Inter. É maior. Pelo Campeonato Brasileiro que o Inter fez no ano passado também, né? Exatamente. O Inter vem de um vice-campeonato brasileiro aí, se esperava, só que é que na verdade aconteceu uma coisa que a gente não esperava o que o Grêmio tá fazendo, cara, tá bem, o Grêmio tá invicto na temporada, entendeu? Mas Não, mas o Inter também tá vindo. sim, mas eu acho que o Inter vai com força máxima, sim. O Inter vai Pedro Henrique ali, tem que jogar todo aquele trio ali, ofensivo de Pena, Alan Patrick, ali são os principais jogadores do Inter, o Wanderson também. Ali vai todo mundo, joga todo mundo, sim. Então, que não teve Grenal também que eles jogaram, né? A estreia de quase 100% do time no Grenal. Nem o Luiz Adriano jogou Grenal. Ah, não? Na primeira Luiz passagem? Adriano e Alexandre Pato não jogaram. Não sabia. Não sabia. Então, ficaram pouco tempo no Inter. Não, acho que... O Alexandre Pato o Alexandre Pato estreou contra o Palmeiras, o último jogo do Campeonato Brasileiro. Depois ele jogou a semi e a final. Aí o Luiz Adriano estreou também, eu acho. E aí depois jogaram algumas partidas do Gauchão, Libertadores, e daí ganharam a Recopa e logo foram. Então existe essa expectativa aí, né? E o Luiz Adriano? O Luiz Adriano chegando, aquela coisa da memória afetiva, o pai dele, né? Com aqueles memes. Eu acho que tem que dar uma segurada, né? Nos memes. Porque vai que chega aí, daí chega o Final Tyson, né? Dizendo que ia vir, ia levantar a taça, não levantou nada. Aí chega aí o Luiz Adriano, tem que dar uma seguradinha agora, né? Tem que falar pro pai dele dar uma acalmada. Tem que ver como é que o Luiz Adriano vai jogar. O Luiz Adriano tem jogado, tinha jogado lá na Turquia, ele tava jogando mais como 10 do time, e não como centroavante. Mas não fez nada no Palmeiras. Não, no Palmeiras é outra situação, ele tava na Turquia agora. E no Palmeiras ele tinha jogado como 10 também. Sim, mas é que, tipo assim, é complicado, né? O cara jogar no elenco que nem o do Palmeiras, né? Olha o elenco que tem o Palmeiras, o cara se destacar. Mas, assim, o Luiz Adriano ficou muito tempo no Palmeiras. Agora, eu tô falando do Palmeiras
Tá, tudo bem, sempre teve um bom elenco, né? Sempre teve muito investimento ali. Mas mesmo assim. Sim. Bom, Eu vejo essa questão, tipo, do Luiz Adriano agora, é uma questão de necessidade também, o Inter precisar contratar um cara para ali, entendeu? E aí o setor Luiz ali. Adriano vem para ser essa peça de referência de centroavante ali, né? E, tipo, o que eu vi um pouquinho por cima, assim, no Twitter, acompanhei um pouquinho, que a torcida estava meio indecisa entre o Johnny e acho que Matheus Dias, se eu não me engano, não sabia quem poderia jogar ali e tal, mas essa questão assim, de Pena, Alan Patrick, dizem que aí tinha um pessoal falando ali, mas o Johnny não joga bem, não sei o que, daí já tinha outros falando, não, mas é que se ele jogar do lado do Alan Patrick, ele rende melhor e tal. E aí Não, é que o Johnny ele é o segundo volante, daí eles querem colocar o Johnny como primeiro volante. O Johnny nunca foi primeiro volante. E sempre quando ele tinha entrado no ano passado, nos jogos, ele tinha entrado como segundo volante. Tanto que teve um jogo que ele fez um gol. E teve outro que ele acabou chutando a gol e ter saído o gol diferente daquele chute. Ele joga melhor indo e voltando. Ele não consegue ser o primeiro volante. O Matheus Dias já joga diferente. O Matheus Dias já é mais defensivo. Ele já joga como primeiro volante. Então, eles querem colocar o Johnny onde não é o lugar dele. Fora de posição. Fora de posição. E sobre o Luiz Adriano, eu acho que ter trazido ele agora é desespero por causa do Luizito Soares. Tem que ter alguém para bater de frente com o Luizito Soares, tem que ter um centroavante. Pô, o Luiz Adriano tá com 35, né? Ele nunca. Claro, ele tem uma carreira top na Europa, mas ele nunca foi. Mas ele nunca foi nem a metade. Não se compara. Eu acho que é um desespero ter trazido ele. Talvez eu esteja errado e ele venha e jogue bem, mas pra mim não necessitava. Eu acho que o Luiz Adriano só vem sugar o Inter. Só vem sugar o Inter. E eu conversei com alguns colorados aí e dizem a mesma coisa, assim. Esse cara aí só vai sugar o Inter. Mas tem colorados que estão o tempo todo. Agora acabou. Agora acabou. O Luiz Adriano tá voltando. É que como o Vinícius falou, era um jogador com perfil que o Inter tava precisando para definir ou completar esse esquema aí. E tipo assim, ó, a gente tem que entender que, tipo, esse ano, se a gente for pegar, se eu não tô falando bobagem, mas é o último ano da gestão do Barcelos, não é? Sim. Então ele tem que Ele vai dar uma resposta. Ele vai se endividar pro próximo. Tem que ter ele não vai ganhar de volta. Tem que ter um título. Ele vai se endividar para ganhar um título, para ele não passar vergonha, e daí ele vai endividar a próxima gestão no ano que vem. Tem que ter um título, que Ele pressão. tá dando talvez talvez ele tá com as contratações, agora ele tá dando uma última cartada para tentar daqui a pouco ganhar alguma coisa e tentar ficar, por exemplo. Sim. Entendeu? É. Porque, e tipo assim, não é uma questão de cornetear nem nada, mas o Inter tá há muito tempo sem ganhar um título de expressão, tá? Precisar ganhar um título de expressão. 12 anos. Eu acho que o presidente que assumiu o Grêmio, mas o Grêmio também não vai muito longe, o Grêmio já tá aí, acho que com 7, 8. Tá? Não, mas Grêmio, assim, ó, o Grêmio é expressão, título de expressão, é em 18, 6 anos. Tá indo para 5, 6 anos. Tá? Já tá bem. Mas o presidente que eu quero dizer assim, ó, o presidente que assume hoje no Inter, tá? E ganha uma Copa do Brasil, por exemplo, ele fica de uma gestão para outra. Na minha visão. Mas é que a questão é a seguinte, o Luiz Adriano ele já vem um tempo que ele não joga como centroavante, ele tem jogado como 10. Aí entra aquela situação que por exemplo, assim, ó, o Luiz Soares, quando veio pro Grêmio, qual era o medo do Luiz Soares vir pro Grêmio? Pô, ele jogou o Campeonato Uruguaio, ele foi classificado pelo Atlético Goianiense lá, jogando pelo Nacional, ele era reserva do Nacional. A gente não tinha a gente não tava vendo como que o Luiz, eu ia falar Luiz Adriano, como o Luiz Soares estava jogando de fato. Se tu pegar vídeo no YouTube, tu vai ver qualquer um joga bem.
Quem é que acompanha o Campeonato Uruguaio? Só o Raul aqui do canal que acompanha. E não bate bem na cabeça pra acompanhar, né? Porque, pelo amor de Deus, ele não tem outra coisa pra fazer. Aí, então, vamos parar pra pensar. Lá na Turquia, ele tá num time também que é de média expressão, o cara tá jogando como 10. Ele tá jogando mais recuado do que o que o Inter precisa. O Inter precisa, então, de um 10 de um 9 de referência. E não de um cara que tá jogando recuado. Aí, como que vai ser o Luiz Adriano no Inter? A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe do Luiz Adriano é que ele fez um gol no Mundial. Só. Não, tem o Ele retrospecto não fez mais agora, nada. tem o retrospecto dele lá na Turquia. É a Turquia que ele tá? Que ele tava? Tem, ele jogou 19 partidas. Ele jogou das 19, ele deve ter jogado. Talvez eu tenha falado, esteja falando errado. Mas ele deve ter jogado da quantidade de jogos lá. Ele jogou 5 como 9. E quantos gols? Que aí foi onde ele fez o gol. Quantos 2. gols? 2 gols em 19 partidas? Alguma coisa eu posso pesquisar aqui. Mas é mais ou menos isso. Não muda muito. Olha só isso. Olha que retrospecto esse, né? Na Turquia. Jogando na Turquia. 20 jogos, praticamente 2 gols. Eu vou pesquisar aqui, enquanto você se comprovar. Acabou mesmo, Vinícius. Acabou mesmo. Mas é que, tipo, mas é que nem o Marcos falou ali, não dá pra também basear. É que nem o Marcos falou ali, o Soares veio pro Grêmio, ele tava não dá pra basear. errado, tava sendo eliminado pro Atlético Goianiense. O Churinho tava jogando, o Churinho eliminou o Luiz Soares. A passagem do Luizito pelo Nacional não foi boa, né? Mas por causa do Nacional também, é que nem a história do Douglas Costa. Acho que se ele tivesse chegado num contexto diferente do Grêmio, ele teria tido uma passagem diferente também, né? Ele chegou no pior momento do Grêmio. O Luiz Adriano ficou mais de um ano lá, tá? Na Turquia. 37 jogos, 8 gols e deu 3 assistências. Na temporada atual, isso foi na temporada passada. Na temporada atual, 21 partidas e 4 gols. No geral ali ele fez 8 e deu 3 assistências. Teve 2 partidas, mas ele fez mais 2 gols aí. Ele fez no início ali 33 jogos, 8 e 3, né? 8 gols e 3 assistências. 37, marcou 8 gols. É uma participação a cada 3 jogos. Dá 33 por 11, dá 3. Dá uma participação a cada 3 jogos. Aí na temporada atual, ele fez 21 partidas, 4 gols anotados. Aí, se olhar por esse número aí, assusta. Mas não assustou a torcida do Grêmio trazendo o Luiz Soares sendo eliminado pelo Atlético Goianiense na Sul-Americana. Mas era o Luiz Soares, como não assustou? Eu vi Colorado aí tremendo. Luiz Soares é um dos goleadores do mundo hoje, é um dos 5. É o 5º maior goleador. Mas não é artilheiro do Gauchão, o artilheiro do Gauchão é o Pedro Henrique. Mas isso é uma questão de tempo. Nunca jogou em time de expressão, jogou só no Inter agora com 30 e poucos anos, tá parecendo ele é artilheiro do Gauchão, jogando com um 9 falso. Nem é um 9 titular do Inter. Isso é E daí o Luiz Soares é artilheiro do Campeonato Gaúcho, jogando contra Novo Hamburgo, contra Aimoré, contra Juventude. Não é? Isso é uma questão de tempo, Marcos. Só uma questão de tempo. Quantos gols o Luizito Soares... Peraí. Quantos gols o Soares tá no Gauchão? Não sei. Não sei, é que eu tenho que dar um chilique. Ele fez 2 gols na Recopa, né? Ele fez 2, né? Não, 3. 3. Então, aí pega isso, mas é um jogo a mais, mas tudo bem, daí vai somar, vai dar o gol, quantidade de gol com o Pedro Henrique tem no Gauchão. Hoje eu ouvi de um Colorado a disfarçatez de que se Pedro Henrique é maior... Aí a gente vai ficar aqui falando assim, não, mas é que daí é um jogo a mais, mas é que tem mais 3 gols, mas aí tem a mesma quantidade de gols. Hoje eu ouvi de um Colorado a disfarçatez de que o Pedro Henrique, agora já memorizei até o nome dele,
O Pedro Henrique é maior que Soares, porque vai ser o artilheiro do Brasileirão. Não, essa coisa aí não. O Pedro Henrique é um bom jogador. Quando começar o Brasileirão, vou sentenciar agora aqui. Quando começar o Brasileirão, o Pedro Henrique vai sumir. Ele é o artilheiro do Gauchão. Agora. Nem sei se vai ficar quem sobra pro Luizito Soares? Quem sobra daí então pro Luizito Soares? O cara que é artilheiro do Campeonato Gaúcho vai sumir no Campeonato Brasileiro? O que vai ser do Luizito Soares, então? Mas o Luizito Soares... Não, me responde, né? Aparece me responde. Mas ele vai aparecer mais, né, nos não campeonatos maiores. Talvez... o Luizito só não vai aparecer esse ano bem na Libertadores. Só Mas nos outros o Luizito vai aparecer bem e o Luizito vai terminar esse campeonato. E na Sul-Miranda vai jogar? Vou sentenciar de novo. Desempenho de campeonato brasileiro, tá? Pra mim, como gremista, eu vejo muito gremista falando que nós vamos, papapá, calma, vamos voltar. Calma. Eu penso assim, vamos voltar para as competições da Conebol primeiro. Vamos pegar uma Sul-Americana ali, vamos voltar a ter receita, entendeu? O Grêmio tá num momento agora aí, cara, o Grêmio ficou, bem sério, o Grêmio ficou 1 ano e meio, cara. 1 ano e meio, cara, muito mal. Desde aquela vez lá que até hoje, para mim, até ia comentar, a gente não tava falando sobre isso, mas ficou mal explicada aquela saída do Renato aquela vez, da forma como o Renato saiu com Covid, afastado, entendeu? Cara, o cara tinha sido... Vamos mandar o cara embora, porque o cara foi vice-campeão da Copa do Brasil e foi eliminado pro Del Valle e vai jogar a Sul-Americana. Vamos mandar o cara embora. Não, mas o Renato tava vindo mal. Tomaram a rodeão do Palmeiras na final. Sim, não, tudo bem, mas daí... Tomou o rodeão do time do Del Valle, do primo do Gustavo, do Miguel Ángel Ramírez, que são meio parecidinhos. Aí, tipo assim, tomou o rodeão também. Eu não acreditei que o Grêmio perdeu pra esse time. Então, o Renato tava vindo mal. Eu não acreditei nem que o Renato levou aquele time do Grêmio pra final da Copa do Brasil com o Diego Souza. Eu não acreditei. Quando a gente chegou na final da Copa do Brasil, com aquele 1-0 em cima do São Paulo, eu não acreditei. Na hora, não é possível. Nós podemos ser campeão da Copa do Brasil com esse time horroroso, né? O Grêmio recente é vendido Cebolinha. Naquela temporada de empate. 2020. E para mim até hoje ficou mal contada aquela. Aí vocês viram o que aconteceu. O Renato saiu ali porque foi eliminado para jogar uma Sul-Americana, ele saiu e aí olha tudo que aconteceu com o Grêmio. Até o Grêmio até rebaixado foi. Então, na cabeça de vocês, o Grêmio não seria rebaixado se o Renato estivesse aqui. Eu acho que não. Eu acho que não cairia. Talvez não ia, cara, não ia pegar mais nada, mas eu acho que cair não ia cair. Bom, a gente está se encaminhando para o final do episódio, então eu vou passar a palavra para os participantes do episódio de hoje, né? O Vinícius, do lado do Grêmio, e o Marcos, do lado do Inter, né? Para darem o seu recado final. E eu encerro com o meu recado final também. Então vamos começar com o convidado de hoje, que a gente espera ver muitas vezes aqui, de preferência todas as vezes até o final. Não, mas é um convite que a gente está fazendo para que tu participe de mais episódios. Afinal de contas, o Vinícius tem opiniões bem qualificadas sobre o Grêmio, faz uma análise, e é importante isso. Dentro da análise sempre rola uma corneta, que é normal também, enfim. Dá o teu recado final aí, Vinícius. Qual é o teu recado final diante de tudo que a gente comentou e já tentando projetar o Grêmio pro Grenal? Não, eu queria primeiramente agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui com o Marcos, com o Luiz, participando do programa. Eu acho que a gente conseguiu estabelecer um bom debate, um debate sadio, entendeu? O problema é que o Gustavo estava participando, mas o resto tá tranquilo. Eu acho que a gente conseguiu... Deu piti hoje foi tu, né?
ter um bom bate-papo aqui. E, cara, eu espero que a gente tenha um bom Grenal domingo, um Grenal jogado, né? Claro que eu sempre vou torcer pro Grêmio vencer, obviamente, mas é isso aí. Espero que nas próximas também a gente tenha, pelo que eu vi ali no grupo ali, a gente tem mais participantes, que a gente tenha mais representantes, tanto do Grêmio, do Inter também, para tornar esse debate mais, né, interativo, com mais opiniões, né? Sim. Que é tão bom falar de Grenal, falar dessa rivalidade tão bonita que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. E é isso aí. E, no mais, agradecer o convite de poder estar participando. Beleza. E o teu recado final, Marcos? Agradecer que vem alguém sensato aqui para falar de Grêmio, né? Pode vir sempre, que o Gustavo, ele vive no mundinho do Gustavo, né? Não sei o que ele pensa. Mas, assim, sobre o Grenal, o Inter vai acabar indo com força máxima e provavelmente vai acabar ganhando o Grenal. Mas esse Grenal não vale nada. Mesmo não ganhando ou perdendo, não vale nada. Vai ficar só pela coisa mesmo. Esses pontos aí. O meu recado final é que o Forlan é o Uruguai maior do que o Luis Soares, porque o Forlan tem gauchão, tá? O Soares ainda não. Então, esse meu recado final. Beijo pra toda a torcida colorada aí, que nós vamos sair com a vitória. O meu recado final vai nessa linha aí do final do recado do Marcos. O Furlan tem gauchão, o Soares vai ter gauchão, é questão de tempo. E digo mais, o Soares... ano que vem, né? Não, o Soares vai ser o artilheiro do gauchão, tô sentenciando isso, vai chegar no final do gauchão, vai ser o Soares o artilheiro. E claro, pra completar o meu recado final, eu fico preocupado com o mistão, se isso se concretizar com o mistão do Grêmio diante da força máxima do Inter. Mas enfim, espero que o Renato saiba o que está fazendo. Até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima.